Copa do Mundo, evento acontecido de 4 em 4 anos, onde boa parte dos países se reúnem para acompanhar qual seleção será vitoriosa. Então nada melhor que fazer um iceberg sobre a Copa do Mundo. Para quem não sabe, resumindo bem, a ideia de um iceberg simboliza essa imagem, onde todos podemos enxergar o topo, mas não sabemos quase nada sobre sua profundidade e nem até onde vai e o que não conhecemos abaixo dele. Diego Maradona, na Copa de 1986 contra a Inglaterra, fez um gol de mão, mas que foi validado. Esse gol ficou conhecido como a mão de Deus, ou La Mano de Dios. Vamos falar mais um pouco sobre ele depois. Na mesma partida da mão de Deus, olha isso de novo, ele fez o chamado gol do século, onde ele pegou a bola sozinho, driblou todos e marcou o gol. Em 1950, o Brasil perdeu a partida final do quadrangular decisivo contra o Uruguai em casa, no Maracanã, por virada de 2-1. O famoso 7-1. Não vamos entrar em detalhes para não zicar. Zidane, no final da Copa de 2006, deu uma cabeçada em Materazzi, que insultou seus familiares. Em 1970, no jogo entre Brasil e Inglaterra, Gordon Banks defendeu uma cabeçada do Pelé e essa defesa foi considerada a mais difícil do século. Uruguai contra Gana em 2010 foi uma partida lendária, principalmente marcada pela mão de Soares, que o expulsou e classificou o Uruguai. Sim, aquilo foi uma defesa porque o Uruguai venceu nos pênaltis a seleção de Gana depois de Guillaume perder o pênalti que daria para Gana a vaga para as semifinais. Conspiração 58 é uma teoria que diz que a Copa de 1958 nunca existiu, baseado em argumentos como a Suécia não ter condições para financiar uma Copa nessa época. Mas é só uma piada. Sim, a Copa de 58 existiu. A Alemanha contra a Áustria em 1982 foi o jogo mais chato da história do futebol, onde não houveram ataques. Eu assisti a replay do jogo para gravar esse vídeo e eu quase dormi. A Alemanha e a Áustria fizeram um jogo de compadre, sob intensa vaia dos torcedores espanhóis em Gijón. E a vitória da Alemanha por 1-0 neste gol do grandalhão Rubras. Na partida entre Brasil e Argentina, Maradona deu a Branco uma água batizada que fez ele se sentir mal. E assim, a Argentina venceu esse jogo por 1-0. Foi o jogo com mais cartões na história da Copa do Mundo. Portugal venceu por 1-0 e tiveram 2 expulsões para cada time. Sendo considerado o jogo mais violento das Copas, ele ganhou o nome de Batalha de Nuremberg, mas tem gente que discorda e acha que esse prêmio pode ser dado para outro jogo. É conhecido como a Batalha de Santiago. Pode ser resumido em uma frase do jornal inglês Daily Mirror: o campo do futebol virou um campo de batalha. Os jogadores esqueceram da bola e queriam se chutar. 2 italianos foram expulsos e até a polícia chilena interviu. Na Copa de 1982, no jogo entre França e Alemanha, Patrick Batson saiu na cara do goleiro Schumacher, mas chutou para fora. Isso não importou muito, já que Schumacher ele deu uma voadora e fez Batson desmaiar, mas ainda assim, o juiz deu o lance normal. Pickles foi o cachorro que encontrou a taça da Copa de 1966 que havia sido roubada. Ela estava embaixo de uma cerca. Em 2010, o juiz anulou um gol legal de Lampard que jogava na Inglaterra. Mas na final de 1966, os ingleses venceram a Alemanha com 2 gols ilegais. A Coreia do Sul foi surpreendentemente a 4ª colocada na Copa de 2002, mas contou com algumas ajudinhas cruciais da arbitragem contra a Itália e a Espanha, mas depois foi eliminada pela Alemanha. A torcida da Coreia do Norte na Copa de 2010 era na verdade chinesa, isso mesmo, era chinesa. O governo do país contratou atores da China para fingirem torcer pela Coreia. Não deu certo e a Coreia do Norte foi o saco de pancadas do grupo, levando 2-1 do Brasil, 3-0 da Costa do Marfim e absurdo 7-0 de Portugal. Existem várias teorias sobre o porquê do Brasil ter perdido a Copa de 98. Elas chegam a envolver Nike e Platini, que admitiu que roubou o sorteio daquela Copa para pegar o Brasil.
Inglaterra contra Irlanda, Copa de 1990. Era para ser um jogo normal, mas foi marcado pelo atacante Gary Lineker ter simplesmente defecado no meio do jogo. O árbitro Graham Poll só expulsou o croata Simonic depois de dar 3 cartões amarelos. Ele perdeu a conta na hora. O Sheik do Kuwait, depois de ver seu país tomar um gol da França, foi até o campo e falou para o juiz anular o gol. Pois é, ele anulou mesmo. Estados Unidos contra Inglaterra é a partida da Copa de 1950, onde surpreendentemente os Estados Unidos venceram a Inglaterra por 1-0. Gol do haitiano naturalizado americano Joe Gat James. Foi tão inacreditável que ficou conhecido como o Milagre de BH. Essa é uma lenda que diz que a Índia não jogou a Copa de 1950 porque a FIFA não permitia que eles jogassem descalços. Mas é só uma mentira. Antes da Copa de 1986, Copa da Mão de Ouro do Maradona, a Argentina prometeu mostrar a taça para uma santa de uma igreja do vilarejo que foram para se acostumar com a atitude mexicana. Eles ganharam a Copa, mas não voltaram. Dizem que é por isso que a Argentina não ganhou nenhuma outra Copa. Padre Daniel diz que as promessas se pagam com sacrifício e com amor. Não vale, diz Davi. Os jogadores precisam vir aqui para pagar a promessa. Antes da Copa, seu apartamento foi invadido, então ele não foi para a Copa para ficar com a família. A lenda diz que antes do final da Copa de 1938, Mussolini enviou aos jogadores italianos um telegrama curto e grosso: vencer ou morrer. Mas é contestado por muitos, já que... por que Mussolini mataria seus principais garotos propagandas? Depois de um gol contra de Escobar na Copa de 1994, a Colômbia foi eliminada na fase de grupos. O zagueiro, quando voltou para casa, foi assassinado por um grupo de traficantes. Na época do nazismo, Sindelar se mostrou resistente ao movimento, mesmo depois da Austrália ter sido anexada pela Alemanha. Quando morreu, ninguém sabia o porquê daquilo. Ele simplesmente havia sido encontrado desacordado. Se trata que foi por inalação de gás, muito tóxico e extremamente perigoso, podendo matar pessoas, como pode ter sido o caso de Sindelar. Pode ter sido, porque existe a teoria que na verdade a mídia quer esconder ou não sabe do verdadeiro motivo, que supostamente foi uma união de nazistas feita para matá-lo. O primeiro capitão da França em Copas tinha uma história muito estranha. Apostava em jogos de cavalo, foi preso, matou pessoas e foi condenado à morte, assim sendo fuzilado 26 dias depois da condenação. Sim, a Copa de 98 quase acabou em um desastre. Bin Laden apoiava o movimento, aliás, ele até financiou o plano inteiro. O alvo era a partida entre Inglaterra e Tunísia, além de jogadores dos Estados Unidos que estavam no seu hotel assistindo o jogo, e também os torcedores que estavam no estádio. Felizmente, o plano foi descoberto, evitado e pessoas foram presas devido a isso. E esse foi o iceberg. Não sei como vai ser a recepção desse vídeo, já que a onda dos icebergs meio que passou e eu também atrasei para soltar esse vídeo, mas eu não tinha visto nem no pessoal fora do Brasil fazer um iceberg com esses temas específicos da Copa do Mundo. Então eu me senti à vontade de falar deles. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu like também. E até o próximo vídeo.